Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Tivemos um pequeno problema técnico, tivemos que sair rapidinho. Mas concluindo a linha de raciocínio que a gente estava em relação a essas despesas que nós temos na Bezinha, que não são poucas, né? Além de inscrições. Hoje eu estava conversando também com o Eduardo, ele estava explicando que as inscrições, Jorge, não é para a Federação Paulista de Futebol. Cada atleta de cada estado, você paga a federação do respectivo estado. A federação, por exemplo, Federação Paranaense, vou dar um exemplo, ela cobra R$ 1.600 para liberar a inscrição. Você paga R$ 1.600 para a Federação Paranaense, onde é o jogador de origem, aí paga 200 e poucos reais para a Federação Paulista, aí paga 80 e poucos reais para a CBF, e ainda paga um tantinho para o sindicato, parece que é o sindicato dos jogadores profissionais. Quer dizer, todo mundo quer beliscar, né, Jorge? Sim, é impressionante, e essa é a realidade, né? Então, quando você tem uma inscrição que ela é interestadual, né? Ela tem um custo maior. Quando você traz um jogador que já está atuando no futebol paulista, o custo é menor. Então, por isso que até nessas questões o clube tem que ter um orçamento para inscrever atletas. E o valor é o mesmo, independente se for Bezinha, Série A1, Série A2, Sim. O valor é o mesmo. Então, o custo é muito alto. E a gente tem visto, a gente está tocando nesse assunto, né, Ronaldo? Porque a gente tem visto aí, ao final de uma primeira fase, os clubes... Fase de times que estão em liderança. Ou classificados, embaixo, né? Ou classificados. A informação que a gente também tem, o Assisense, o próprio Assisense, adversário do MAC, está começando a perder o fôlego também. Sim. Já era uma situação bem complicada, né? Pelo menos o que eu tinha de informações é que alguns jogadores recebem salários, outros não. Uns estão lá, no caso, alguns empresários pagam salários de jogadores, né? Infelizmente, essa é uma realidade de muitos clubes, como já aconteceu aqui no Marília também, né? Então, é um custo alto e o retorno, ele é praticamente zero. Sim. Se você não subir, Ronaldo, não valeu de nada. Não valeu de nada. E são apenas 2 vagas para o acesso. Muito pouco, por sinal, né? Pouco. Então, realmente... E aí você tem as despesas com arbitragem, ambulância, você tem todo um preparo, médico, polícia, enfim. Polícia agora parece que já não é mais cobrado uma taxa, né? Mas, de qualquer forma, as despesas são muito altas. E aí você tem mais a questão do salário dos atletas. Então, o futebol é caro. É caro. É muito caro. Não, e você pega, Jorge, você pega Jaú está vivendo um oásis no meio do deserto, aí, se assim podemos dizer. Tivemos na última rodada, lá em Jaú, 6 mil torcedores. 5 mil e alguma coisa de pagantes. O público maior que 2 jogos da Copa América, Ronaldo. Nossa. Bolívia e Venezuela, que foi, se eu não me engano, em Salvador, e 2 Japão e Equador, se eu não me engano, Japão e Catar, algo do tipo. O jogo lá do 15 de Jaú deu mais gente pagante, público pagante, do que 2 partidas da Copa América. Que já realmente é algo... Aí eu pergunto, cadê o torcedor do MAC, Jorge? Então. Que diz que é apaixonado, que diz que é a segunda maior torcida do interior, só perde para Ponte Preta. E Guarani, né? Não, nem para o Guarani, fala que é a segunda mesmo, Jorge. Não é bem assim. A verdade não é bem assim, né? A gente já veio já de alguns anos. E eu me recordo também, o assunto ele tem sido discutido muito nas redes sociais por conta desses públicos do 15 de Jaú. O próprio São José leva mais de 2 mil torcedores por jogo em casa. Esse assunto foi bastante discutido entre os torcedores do Marília em algumas comunidades no WhatsApp que eu tenho aqui também, Ronaldo. E realmente há uma crítica muito grande por parte, olha, realmente fala que é uma das maiores e tudo mais, mas não comparece. Mas no tempo do Paulistão, da Série B, tínhamos, né, bons públicos. Nem sempre. Não era uma constância. Infelizmente, Ronaldo, aqui em Marília a gente tem uma cultura do cara querer entrar de graça no estádio. Tem. Infelizmente. Né? Muita gente acha caro pagar R$5 no ingresso. Meio ingresso para geral. Né? Então, essa é uma mentalidade que eu acho difícil de ser mudada a médio curto prazo. Obviamente que o Marília avançando de fase, o nível de importância vai aumentando e eu acredito que o torcedor naturalmente irá comparecer em maior número.
Mas realmente, até pela campanha, tudo bem que você é uma quarta divisão, tudo bem que os adversários nível técnico, né, Santa Cruzense, Vossen, com todo respeito a eles, né, mas pelo que o torcedor maquiano acostumou, realmente, poxa, né, para ver o jogo MAC Santa Cruzense, MAC Vossen e tal, eu até compreendo esse tipo de argumento, mas se realmente o torcedor maquiano se intitula como uma das maiores torcidas do interior, não é desculpa para, independente da divisão, o torcedor não está comparecendo. Sim, quer dizer, eu acho que pelo menos, Ronaldo, 2.000 pessoas tinha que ser algo padrão dentro do clube. E aí também há uma discussão, poxa, mas também o horário não ajuda, sexta-feira às 8 da noite, olha, não vai entrar em um consenso em relação a esse horário. Porque já tivemos jogos sábado às 7 da noite, sábado às 4 da tarde, sexta agora às 8 da noite, domingo às 10 horas da manhã, e o público nunca variou muito. Então, eu sinceramente acho que isso daí não é desculpa para o torcedor dizer que não pode ir ao estádio. Muitos até opinando, domingo 10 horas da manhã, acho que é um bom horário, né, horário para a família e tudo mais, eu acho que tem oportunidade agora. Tudo bem, já está classificado e tudo mais, mas é oportunidade para o torcedor realmente aqui, né? dar uma resposta até para a diretoria, falar assim, tá vendo? A gente está comparecendo aqui, mesmo num jogo não valendo absolutamente nada para o MAC, tivemos aqui uma boa presença. Por que na segunda fase vocês não colocam domingo às 10 horas da manhã? Então, é a hora do torcedor também poder exigir, né, pedir algo para a diretoria em relação à mudança do horário para maior participação, comparecendo nesse jogo contra o Cisense, para que realmente a diretoria possa, a partir da segunda fase, mudar esse horário, se realmente entender que o torcedor possa comparecer em maior número. O Iago Lima está falando, me lembro que na Série B em 2003, 2004, o MAC brigando para subir e dava 2.000 pessoas e olhe lá. Exatamente, exatamente. Então não é bem assim não. Muita gente acha que a década passada o Marília era líder de público, não era bem assim não, jogando Paulistão e Série B do Brasileiro. As coisas não eram dessa maneira não. E olha que a economia atravessava um momento diferente do que hoje, hein? Não havia esse clima de crise como está atualmente, não. E ele completa, ele falou, o ingresso a R$5, os torcedores preferem assistir o Jornal Nacional na sexta-feira. Se for no sábado, é jogo de chácara. E tudo é desculpa, tudo é desculpa, eu concordo com o Iago, né? Porque tem as chácaras, porque, né, tem o pessoal estudando na sexta-feira à noite, o domingo de manhã o pessoal não gosta de acordar cedo, então não dá para agradar todo mundo. Mas eu acho que é uma ótima oportunidade para dar uma resposta até para a diretoria nesse sentido, falar, estamos comparecendo aqui, muda esse horário, por favor, né, muda para o domingo de manhã ou domingo à tarde, não sei, mas é a hora de dar uma resposta, porque até então os públicos presentes no Abreuzão foram pífios. Tudo bem que o futebol também não foi de grande apresentação, né? de grande vislumbre, mas eu acho que um torcedor que se diz apaixonado acompanha o time bem ou mal. O Wilson Antônio está falando, boa noite para vocês da mesa. Olha, eu sou filha do Wilson Antônio Suanes, da cidade de Morro da Fumaça, Santa Catarina. Ele é fã do programa de vocês. Eu gostaria que vocês mandassem um salve. Ele está de aniversário hoje. Muito obrigado, grande abraço. Um abraço aí a ela e também ao Wilson, né? Ao Wilson. Sempre nos Suane, acompanha aqui. Sempre nos acompanha. Obrigado e parabéns, viu? Muitos anos de vida, muita saúde para ele aí. Está falando que ele é maquiano roxo. Mandar um abraço aqui para o Lã Moreira. O Paulo Ruiz está falando 15 de Jaú está 10 e está levando mais de 3.000 torcedores. Está jogando às 10 da manhã, né? Isso aí que ele está querendo dizer. Né? Ele pôs, está 10 da manhã deve ser. E mandar um abraço aqui também para o Wilson Gino, o Wilson Miranda, que está nos acompanhando. Intervalo comercial, na volta vamos falar dessa matéria aí do Fernandópolis, né, Jorge? Da Matonense. Vamos falar também sobre o Fernandópolis, 2 casos interessantes dessa bezinha. Depois do intervalo comercial.
variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Continuamos falando de série, eu falo série B, mas não é série B, é Bzinha, né, Jorge? É o Sub-23, Marília classificado, tem um jogo domingo. E outras equipes que estão em seus respectivos grupos na liderança com dificuldades financeiras para seguir na competição, né? No caso do Fernandópolis, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse caso, né, do presidente ter tido algumas horas de surto dizendo que não ia mais participar do campeonato, que ia retirar a equipe por conta de falta de apoio da cidade e tudo mais. Mas depois esfriou a cabeça, né? E resolveu mudar de ideia. Obviamente aquele balão de ensaio, né, para mobilizar a cidade no caso como esse, né? Mas uma situação realmente bastante grave está acontecendo em Matão, um clube tão tradicional como a Matonense, que já disputou a Série A1 do Campeonato Paulista. A Matonense está com 3 meses de salários atrasados, ou seja, acho que não pagou ainda nem um mês desde que começou o campeonato. Não. E os jogadores e funcionários cruzaram os braços após o jogo do final de semana,
venceram a Francana lá em Franca pelo placar de 3-2. A Matonense Mostraram hombridade ainda, né? ganharam a partida. A Matonense já está classificada, está em segundo lugar no grupo. E a gente recuperou uma matéria feita pela TVM lá de Matão, e a gente vai colocar agora então a matéria completa para mostrar como é que está a situação de um clube tão tradicional que já está classificado para a segunda fase, que em tese também seria um dos favoritos a conquistar o acesso. Vamos acompanhar então essa matéria. Campeonato Sub-23, a 4ª divisão disputada pela Matonense, começou em fevereiro deste ano. A Matonense começou jogando fora, derrota para a Inter de Bebedouro no último minuto do jogo. Depois veio vitórias, derrotas, enfim, o último jogo foi em Franca contra a Francana, líder do campeonato e do grupo. A Matonense venceu por 3-2. Resultado que classificou a equipe da Matonense uma rodada antes do término da primeira fase. Mas nem tudo são flores aqui na Matonense. Os jogadores, comissão técnica, funcionários estão sem receber salário há 3 meses. O presidente da Matonense, Reinaldo Júnior, promete e não cumpre. O resultado de tudo isso, jogadores e funcionários estão paralisados. Os jogadores cruzaram os braços. Não vão treinar durante a semana. Pode até acontecer um WO no próximo domingo. O pensamento de hoje é honrar a camisa da Matonense e entrar em campo no próximo domingo contra o Clube Atlético Taquaritinga, um derby regional. Nós conversamos com alguns jogadores da Matonense que estão sem receber o salário há 3 meses. O Bruno, goleiro, o Zé Henrique, que é lateral, e o Felipe, que joga na zaga. Bruno, qual é a situação que vocês vivem aqui de momento e há quanto tempo essa situação, ou seja, a falta do salário? A situação é crítica, né? Complicado, porque já vai para o 3º mês sem salário. A gente não tem incentivo nenhum de fora, é só a gente mesmo lutando para conseguir alguma coisa, e mesmo assim a gente ainda conseguiu levar o time para a segunda fase. Agora, qual que é o sentimento dos jogadores? Deve ser muito ruim, né? Vocês classificaram a Matonense uma rodada antes de terminar a primeira fase. E mesmo assim, não está pintando nada de grana. É um sentimento de tristeza, né? Porque a gente faz tudo que a gente pode, vem treinar, tanto no sol, na chuva, e não tem um apoio dos caras da diretoria lá, do presidente, porque ele sabe de tudo que passa aqui, a gente cobra ele, é sempre a mesma desculpa, e a gente fica, tipo, de mãos abanando, sem ter o que fazer. Bem, Zé Henrique, lateral da Matonense, vocês têm falado com o presidente, vocês têm recebido algum recado dele? Que tipo de recado? O que ele fala em relação à falta de pagamento, Zé Henrique? Ele dificilmente aparece aqui, ele responde algumas mensagens com mentiras, sempre enrolando, nunca fala a verdade, faz promessas que não cumpre. E o problema foi tentado ser resolvido internamente há 3, 4 meses e não adiantou. Bem, nem jogadores, nem comissão técnica recebendo o pagamento, fica difícil assim. Treino não vai acontecer enquanto não houver o pagamento? Com certeza, assim como qualquer trabalhador, é justo a gente receber. Nós estamos honrando com o compromisso, com o contrato, e a parte dele ele não está fazendo. Nós não vamos trabalhar enquanto ele não cumprir com a parte dele. O Felipe é zagueiro da Matonense. Felipe, tem jogo no próximo domingo, né? Hoje o pensamento é o que de vocês? De entrar em campo, de não sair, de não entrar em campo? Qual que é o pensamento de vocês hoje? Hoje a gente entrou em um acordo aqui, todo mundo, com a comissão técnica, de parar o treino, e até então a gente quer jogar sim domingo, porque também visa o nosso futuro, né? Mas até lá tem muita água para rolar aí, e a gente vai decidir o que vai acontecer, se até sexta-feira a gente não receber o que foi combinado, né? A gente pode pensar em outra coisa e acabar mudando de ideia. Bem, são 3 meses aí sem pagamento, desde o início do campeonato praticamente. Praticamente é isso. E a gente treinando aí de manhã, de tarde, todo fim de semana uma guerra pra gente, pensando sempre em ganhar, em vencer, em classificar para os pessoal lá de cima, né? Cumprir com o combinado, mas não é o que está acontecendo. Em relação ao alojamento, alimentação, como está sendo? Também não está sendo das melhores, mas eu acho que o que dói mais é o bolso, né? Porque
muitos aqui são pai de família, tem fator de pensão, bastante coisa, carro para pagar, porque todo mundo aqui já é homem, né? E eu acho que isso dói mais. Ali na alimentação, às vezes se você tem um dinheirinho no bolso, você até consegue comer alguma coisinha fora e tal. O que tá pegando mais é o salário mesmo. Estou preocupado, inclusive, que tem colegas de vocês aqui que devem pensão alimentícia e corre o risco aí de ser punido pela justiça por falta de pagamento. É isso mesmo, corre o risco de estar dentro de campo, a polícia vem prender, né? É complicado e a gente que tá por fora também acaba criando uma amizade grande, acaba abraçando também esses amigos que, querendo ou não, até são mais necessitados que a gente, né? Como dissemos, o problema na falta de pagamento da Matonense não é só com os jogadores. Comissão técnica e funcionários também contratados pela Matonense estão sem receber. O Pitucão, pai do Pituca, que joga no Santos, é roupeiro da Matonense já há algum tempo. Você também está com esse mesmo problema, Pitucão? Há quanto tempo você não recebe pagamento? Então, rapaz, bom dia para vocês aí. Faz 3 meses também que nós não recebemos. Nós, a comissão, o jogador, tudo. Os caras vêm aqui, contam uma história para nós. O presidente vem aí, fala que é um dia, chega, não paga e já vai indo para 3 meses. Então, nós resolvemos parar todo mundo. Não tem condições mais de trabalhar, até não acertar essa situação com nós. Vai ficar todo mundo parado? Todo mundo parado, até ele fazer o pagamento de todo mundo. Da tia da cozinha, os funcionários, todo mundo, entendeu? Nenhum funcionário que você saiba recebeu o pagamento? Nenhum. Todo mundo está todo atrasado. Tia da cozinha, os faxineiros, o meu amigo Sassá também, o Lipão, todo mundo. Todo mundo. Bem, o Carlos Ricardo, conhecido como Sassá, você é auxiliar de limpeza, Sassá. Está sem pagamento também? Sem pagamento também. Como o Pituca falou aí, estamos 3 meses já sem receber pagamento. E para você ver, né, é complicado trabalhar e não receber, né? A gente fica descontente trabalhar e não receber, né? Trabalhar sem receber fica triste, né? Triste desse jeito, né? O presidente da Matonense tem vindo falar com vocês? Aí ele vem, como o Pituca falou, ele vem aí, assiste o jogo, aí chama a gente para conversar e fica com essa historinha dele aí que ele vem, fala que banco lá no Rio tá de greve, fica fazendo a historinha dele. Para mim, mentira, né? Ele passa como mentiroso na mente da gente, né? Aí, suas contas, como é que tá? Tudo atrasado, mulher cobrando, pensa que a gente recebeu e tá tudo conta atrasado, aí não tem jeito, né? Aí não tem motivação de trabalhar também, a gente trabalha descontente, né? Alô? Oi, Reinaldo? Ô, Reinaldo, é Beto Garcia, eu sou do Departamento de Jornalismo da Rádio Saudades FM e da TVM de Matão, tudo bem? Pois não. Eu tô aqui no campo da Matonense, inclusive, com jogadores, comissão técnica, funcionários, e eles chamaram a imprensa para reclamar a falta de pagamento nos últimos 3 meses. 3 meses? Exato. Então tá bom. Confirma essa informação, Reinaldo? Olha só, Beto, eu vou te responder da seguinte forma, tá? Deixa eles terem um momento de fama deles, tá bom? Eu não tenho nada a declarar para você não, tá bom? Não, mas o pagamento está em dia ou não? Não, olha só, você pergunta a eles. Não, eu perguntei, eles estão dizendo que não. Então você pega essa informação e faz a publicação, porra, entendeu? Porque eu não sou obrigado a me sujeitar a todo um movimento de destruição da Matonense. O time está classificado uma rodada antes, Reinaldo, e você é presidente do time. Olha só, Beto, deixa eu te falar uma coisa. Nós não temos nenhum apoio da cidade, 60 pagantes, fizeram um investimento no estádio e agora vem com essa lorota. Um grande abraço. Falamos aí com o presidente da Matonense, o Reinaldo Júnior, que é do Rio de Janeiro. E vocês aí ouviram qual foi a resposta dele. Que coisa, hein, Jorge? Bom, primeiro, o cara é um cara justo, pelo menos, né? Ele não paga ninguém. Né? Não é que ele não paga, paga um, não paga outro. Não, ele não paga ninguém. Não faz distinção. Exatamente, é um cara justíssimo. Segundo, ele não pode debitar a culpa que tem 60 torcedores no campo, pagando ingresso, coisa que o valha. Que a cidade não está ajudando. Porque se tivesse, em vez de 60 mil, ele estaria então colocando no bolso o restante, né? Pagaria e ficaria com ele. Agora, pelo jeito que deu para entender aí, é parceria que eles estão fazendo aí? Parceria.
Como já teve o ano passado, né? Com uma empresa do Rio de Janeiro também. Aquelas parcerias Tiradentes. Um entra com a corda, o outro entra com o pescoço. Quem entrou com o pescoço, infelizmente, foram os jogadores da Matonense, os funcionários da Matonense, a própria cidade de Matão, né? Que deixa chegar no estado de coisa desse tipo, né? Assim como acho que o Matonense já está um ano antes já, né? Foi um ano retrasado que a Matonense caiu da Série A3 para a Bezinha. Mas, realmente, Ronaldo, é uma situação insustentável. A gente já teve aqui algo parecido com isso. 3 meses de salários atrasados no Paulistão, né, daquele 2015, aquele Paulistão traumático também. Não chegou a 3 meses, mas muita coisa ficou atrasada naquele período, inclusive já na pré-temporada, como acontece no caso da Matonense. Não vejo solução a curto prazo, Ronaldo, porque por mais o que pode acontecer, os próprios jogadores disseram ali, é que, vamos lá, o presidente vai lá e paga pelo menos 1 mês de salário para cada um, para dar um calmante para o elenco. Aí chega o próximo mês, esses 3 meses voltam a virar, esses 2 voltam a virar 3 meses. Voltam a virar 3. E aí talvez não chegue até o final se esses atletas receberem todos os pagamentos. Infelizmente é a realidade da Bezinha, a realidade não só da Bezinha, mas de vários clubes. Tivemos esse ano vários relatos de times de Série A2 e Série A3, A2 e A3, também com problemas semelhantes de salários atrasados. E a gente está falando da Matonense, né? Um clube de camisa, né? Um clube que já teve na Série A1 do Campeonato Paulista. A federação não tinha estipulado, a federação não, acho que a própria CBF, não é, Jorge? De punição, né? Para os clubes, me engana que eu gosto. É como algumas leis no país, né? Elas estão no papel, mas na prática elas acabam não sendo cumpridas, né? Porque aí passa por uma outra questão, Ronaldo, acho que é ainda maior do que propriamente esses salários atrasados da Matonense, né? Até quando a Federação Paulista vai ficar empurrando com a barriga os campeonatos estaduais? Está empurrando com a barriga. Cada vez menos repasse para os clubes. Não facilita em nada a situação dessas agremiações, não abre mão de taxas de arbitragem, de inscrição, quer dizer, você deixa o campeonato muito caro, independente se é uma primeira ou uma quarta divisão. A federação, cada ano que passa, está mais rica, e os clubes cada vez mais quebrados. É interessante, Jorge, que aqui em Marília a Justiça do Trabalho fica com 30% disso, 30%... Sim. E nesses times que acontece tudo isso aí, fica tudo por isso mesmo? Me parece, da Matonense não, mas parece que a do Fernandópolis, 40% da renda é bloqueada também dos jogos. Fernandópolis, se eu não estou enganado. Ou é da Matonense ou do Fernandópolis agora. Mas é algo que ou a federação começa de fato a intervir nas situações do clube, um repasse maior, cobrando um pouco mais de seriedade dessas equipes. Olha, tem condição, tem que disputar, não tem, fecha as portas. Para que você não fique empurrando com a barriga, porque o problema de tudo isso, Ronaldo, além dos salários que esses atletas não recebem, eles não podem se transferir para outro clube da Bezinha. Acabou. Exatamente. Então, quer dizer, no final das contas, o mais prejudicado de todos são os atletas, porque eles não podem ir para outras equipes para tentar pleitear um salário melhor. Né? Melhor não, em dia, né? Pelo menos em dia, né? Então, é uma pena, mas a gente vai falar... um caso que a gente está mostrando, porque é um clube que pode enfrentar o Marília em fases futuras. Sim, claro. Clube tradicional. A gente está trazendo essas informações. E no próximo bloco a gente vai falar um pouco em relação ao Fernandópolis também, que está numa situação parecida. Também está com atrasos lá, mas não é de 3 meses como acontece na Matonense. E o presidente acabou espanando lá, dizendo que não ia mais participar da competição, que ia desistir do campeonato. E aí muita gente já ficou de olho, inclusive o Oswaldo Cruz. Porque o Oswaldo Cruz é o 5º colocado. Se o Fernandópolis desiste da vaga, cai no colo dele a possibilidade de ir para a segunda fase. Mas a gente vai falar sobre esse assunto no próximo bloco, obviamente também de Marília Atlético Clube. Mandar um abraço para o Nelsinho Júnior, que está nos vendo, está falando que está com saudade da gente. Verdade, está com saudade, Nelsinho. vem matar a saudade aqui, né, Vem Jorge? aqui pro programa, Nelsinho, estamos te esperando. Mandar um abraço para o Zé Luiz Vecchiati. Zé, hein? Esse é palmeirense de 4 costados, já nasceu verde. O Bruno Marcondes nos acompanhando, o Vinícius Ferreira, o Anderson Moschetti, o Wilson Gino falando que esse estádio da Matonense também é horrível, o Zé Gonçalves Unamin nos vendo, Robson Vitoriano, Gilmar Mirandinhas Fernandes, o Martins Bandeira dando boa noite para a gente, o Paulo Ruiz, Luan Moreira, o Paulo Ruiz, enfim, todo mundo nos acompanhando também via Facebook, além do Canal 4,
aqui pela NET e pela Live. Programa Com a Bola Toda vai para o intervalo e na volta fala sobre Marília Atlético Clube. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João? Sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal e até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Só para encerrar esse assunto aí da Matonense também, o repórter é muito amigo, hein, Jorge? Já entregou que tem gente devendo pensão alimentícia lá, hein? Já entregou também os jogadores. Pelo amor de Deus, hein? Acho que não quiseram nem aparecer, né? Falou, epa, vem aqui. Além de estar sem a bagaça aí, ainda vou preso por conta disso. E outro problema que aconteceu hoje também com outro líder não, Matonense é segundo colocado. O líder FFC no seu grupo, né, o Fernandópolis, para o pessoal se sintonizar o que aconteceu, o presidente do Fernandópolis, o Oclésio Dutra, disse hoje, Jorge, que iria renunciar ao cargo ainda na tarde de hoje, de quarta-feira. Segundo ele, eu vou renunciar ao cargo, estou cansado, aguentei demais. Eu e o presidente do conselho vamos renunciar. Inclusive, já entrei em contato com a Federação Paulista de Futebol. À tarde, vou encaminhar uma carta oficial, porque domingo não vai ter jogo. Acabou o campeonato, afirmou Dutra. Segundo o dirigente, outros ocupantes de cargos diretivos seguirão sua atitude e com as renúncias o FFC fica sem
quadro estatutário completo, o que impede, segundo a norma da Federação Paulista, a continuidade na disputa da Bezinha. A declaração de Oclésio veio depois que a Polícia Militar compareceu no Estádio Municipal Cláudio Rodante para averiguar uma denúncia feita por membros do elenco de jogadores do Fernandópolis. Atletas estão com os salários atrasados, alegam que foram ameaçados pelo presidente do clube, o Oclésio Dutra, que teria utilizado uma arma de fogo para ameaçar os jogadores. Olha só em que beleza, hein? Não é? Aqui em Marília já tivemos algo parecido também. Tivemos. Já. Informações colhidas junto aos jogadores indicam que o atraso salarial chega em alguns casos a 2 meses. Dutra contesta tal informação e afirmou que tudo está dentro do combinado. Segundo ele, os atletas receberam vale e os salários estão dentro dos prazos. A ocorrência policial foi registrada e as apurações ocorrerão por parte da Polícia Civil. Só que teve desdobramento agora à tarde desse caso aqui, né, Jorge? Uma crise de arrependimento, vamos dizer assim. Durou pouco essa renúncia de Oclésio Dutra, né, do FFC. Após confirmá-la a equipe de reportagem local, por volta das 12 horas, ele voltou atrás e afirmou que permanecerá juntamente com toda a atual diretoria no comando do time. A definição ocorreu agora à tarde por volta das 12h30, após reunião envolvendo diretores, equipe técnica e jogadores. Dentre outros pontos acordados estão acerto dos salários atrasados, cerca de 2 meses, de forma parcelada. Pelos lados dos jogadores, com a promessa de diretoria, retornarão aos treinamentos ainda hoje, Jorge. Como você destacou, Fernandópolis, um time que está na liderança, acho que já não perde mais, tem uma possibilidade remota matemática, mas vai na última rodada enfrentar o Bandeirante de Birigui, já eliminado, fora de casa, só precisa do empate para não ter nenhum risco de perder a primeira colocação. E, volto a dizer, é uma tônica que a gente vai começar a ver com maior frequência daqui para frente. A tendência é começar a piorar, porque né, nos Jorge? primeiros meses, tudo bem, você contorna um pouco mais, né? Deve um aqui, os jogadores estão chegando, estão animados, mas de repente você vê uma situação em que o time está bem no campeonato e você não está tendo apoio financeiro, quer dizer, porque tem muito daquela situação, Ronaldo, de você chegar, o dirigente chegar no atleta e falar assim, eu preciso que vocês me dêem um pouco de resultados também, né? Resultado dentro de campo, para que eu possa chegar no empresariado da cidade e pedir apoio, né? E acho que talvez tenha havido uma conversa nesse sentido, mas, poxa, classificado em primeiro, né, no grupo, para disputar já uma segunda fase, seguindo na competição e até agora nada de salários, realmente é uma situação bastante preocupante que não se tem uma possibilidade, talvez, de resolução disso nos próximos meses, mesmo com o time brigando ainda pelo acesso no Campeonato Paulista. O time só perdeu 3 pontos nessa competição, Jorge, assim, só perdeu um jogo por um WO que aconteceu, que furou o pneu quando eles estavam indo para, não lembro para que cidade que eles estavam indo. Tupã, se eu não estou enganado. Tupã, isso mesmo, Jorge. Realmente. Então, Fernandópolis é um dos bons times dessa 4ª divisão, mas como vários bons times também com problemas financeiros sérios, né? Então, a gente vai ficar de olho acompanhando tudo que envolve esses possíveis adversários do MAC, para o torcedor também ter uma noção do nível não só técnico, mas do nível financeiro e estrutural das equipes que disputam essa última divisão do futebol paulista. Por isso que muita gente considera até uma divisão semi-amadora, e é bem próximo disso que a gente está vendo. Sem dúvida. E o nosso MAC, Jorge? Vamos lá, Ronaldo. Marília Atlético Clube, então, agora à tarde de treinamento, o time lá no Country Clube, técnico Ricardo Costa preparando o time para o jogo contra o Assisense. A tendência mesmo é um time alternativo para essa última rodada, até porque o MAC já está classificado e em primeiro lugar, e vai pegar um Assisense também que já está classificado, pode até perder a 3ª colocação, mas acredito eu que também não vai vir com força máxima para Marília, já pensando na segunda fase da competição. O técnico Ricardo Costa ainda não quis dar pistas do time que vai iniciar o jogo, mas algumas situações já se encaminham para mudanças. Por exemplo, no gol, como os cartões amarelos serão zerados a partir da segunda fase, e o MAC tem o goleiro Geilson, que é o único jogador pendurado com 2 cartões, provavelmente o Ian, atleta da base do Marília, que vem sendo reserva do Geilson,
terá uma oportunidade como titular para não correr o risco aí do Geilson tomar um cartão amarelo nessa última rodada e desfalcar o time no primeiro jogo da segunda fase. Então acho que o Ian é um jogador que tem presença quase certa. Assim como o atacante Eric Bessa, que é titular absoluto dessa equipe, mas desfalcou o MAC na última rodada lá em Santa Cruz do Rio Pardo, porque cumpria suspensão pelo terceiro cartão amarelo. E como na semana anterior ao jogo também não atuou, né, porque o MAC esteve de folga na Bezinha, acredito que até para não perder ritmo de jogo, o Eric Bessa será titular contra a equipe do Assisense. No mais, alguns jogadores, o Ricardo deu algumas pistas, Ronaldo, de, por exemplo, olha, tem jogadores que, por exemplo, jogaram a Série A3, quase todos os jogos da Série A3 e quase todos os jogos pelo Marília. Então a gente vai dar um descanso. Talvez se referindo aí ao Lucas Prachedes, que por mais que tenha ganhado a condição de titular na última rodada, depois que o Fernandinho estava se recuperando de uma lesão, mas eu acho que o Lucas Prachedes pode ser poupado também. O Brunão, que já veio no ritmo de Série A3, jogou poucos jogos o zagueiro pelo Rio Preto, mas já vem treinando de forma intensa desde o final do ano passado. Talvez esses jogadores que estavam em atividade no primeiro semestre, antes de chegarem ao Marília, eles sejam poupados por conta do desgaste. Mas o técnico Ricardo Costa também não é muito adepto a colocar um time totalmente reserva na partida, não. Mas se você for analisar, Jorge, reserva, quem que é o lateral direito reserva? O Matheus Pivô. Matheus Pivô, bom jogador. Ainda não estreou, né? Ainda não foi inscrito, por sinal, né? Não está no BID agora, Jorge? Ainda não saiu, tem até amanhã para sair no BID. Porque foram inscritos ontem. Foram inscritos, então, mas eu conversei com o Zé Luiz Sodeschini, tem uma questão burocrática de boletos que precisam cair, os pagamentos foram feitos, mas tem uma certa burocracia, mas até amanhã esses atletas estarão no BID. Eu observei agora à tarde, no final, antes de vir para o programa, nenhum deles estava ainda no BID. Então, até amanhã, tanto o Matheus Pivô, lateral direito que a gente citou, o zagueiro Guilherme Café e também o atacante Luiz Guilherme estarão regularizados já amanhã no BID da federação. Então tem ele para lateral. Sim. Para a zaga, tem o Gutierrez. Hoje só o Gutierrez à disposição e o Danilo, que é da lista B, zagueiro da base. Não tem outro zagueiro também, Jorge? O Guilherme Café, ele acabou se machucando, né? O Guilherme Café vai ficar aí mais 2 a 3 semanas em recuperação. Ele teve uma pancada no joelho, uma entorse no joelho direito. Não rompeu o ligamento, mas teve um edema ósseo, né, que eles chamam, e vai ficar um período de recuperação. Outro zagueiro que o MAC tinha no elenco, mas já não tem há um bom tempo, é o Cita Júnior, né, que pediu para desligamento. Então hoje o MAC só tem o Gutierrez e tem o Danilo, que atuou inclusive na primeira rodada, quando o MAC venceu em Assis o Vossen por 3-1, é da lista B, faz parte da lista B e pode ser uma opção do treinador. Então tem bons jogadores aí que ainda não foram aproveitados, que poderão ser utilizados nessa partida. Volantes, por exemplo, né? Vão para lateral esquerda, o Fernandinho deve voltar até para, se tiver bem, até para continuar mantendo um ritmo, né? Não atuou na rodada passada, final de semana retrasado houve a folga, ele nem no jogo treino contra o Velo atuou, então acho que o Fernandinho, para dar ritmo, acredito eu que permaneça, já que o Lucas Prachedes pode ser poupado. Aí no meio de campo, os titulares, o Ebert e o Mikael, você tem o Matheus Chiclete, que tem atuado pouco, acho que no retorno não fez nenhum jogo aí do Matheus Chiclete, começou como titular e perdeu a titularidade depois daquele jogo do final de turno contra o Assisense, que ele teve aquela infecção, aquela intoxicação alimentar, como todos os atletas tiveram também, mas ele foi um caso mais grave. O Matheus Chiclete, aí você tem também o Eduardo, né, que tem atuado pouco, jogador da base do Marília, que já fez alguns jogos como entrando no segundo tempo e pode ganhar um tempo extra aí contra a equipe de Assis. O meia, o Ícaro, pode ser poupado. E aí o Helder, que iniciou como titular as 4 primeiras rodadas do MAC na Bezinha, por enquanto não fez nenhum grande jogo e pode ter nessa última rodada uma nova chance de mostrar para o Ricardo, olha, está aqui, pode me utilizar, quando o Ícaro não estiver bem, eu estou aqui à disposição. Aí no ataque, Ronaldo, acho que você tem inúmeras possibilidades, né? Você tem hoje, quem são os considerados titulares hoje? Eric Bessa, João Férez e o Breno, né? O Lucas Lima machucado. Então você tem, talvez o Breno continue até para dar mais ritmo de jogo. No Capivariano ele jogou a Série A3, mas não foram tantos jogos assim. E ele foi o titular nas 2 últimas partidas do MAC. Pode ser que permaneça. O Eric Bessa, eu acredito que ele volte ao time titular pelo fato que eu já expliquei. Não atuou na rodada passada, na retrasada não teve rodada. Então para não perder muito ritmo de jogo. E aí o João Férez, o próprio Ricardo havia me dito ontem, na segunda-feira à tarde,
que pelo fato de ele estar substituindo o Lucas Lima, ele quer dar mais um tempo de ritmo de jogo. Então talvez o João Félix inicie a partida atuando nos 45 minutos iniciais e depois possa ser substituído. Mas você tem aí Lucas Souza pedindo passagem, Richard Tanque, são dois jogadores que já foram titulares, mas não conseguiram se consolidar, o Lucas Souza e o Richard Tanque. Você tem o Denner também, que é um jogador que o Ricardo considera o substituto do Eric Bessa, pelas características, um jogador que encara mais no mano a mano, chega até a linha de fundo para realizar a jogada. Então o Denner tem chance de ganhar mais minutos em campo também, assim como o Luiz Guilherme, centroavante mariliense, que estava na Votuporanguense, e o Dorival. Então, por o ataque, o Marília está servido de boas opções. Eu acho que seria muito interessante o Ricardo dar essa rodagem para esses atletas pouco utilizados, até para saber com quem de fato pode contar na segunda fase da competição. Sem dúvida. O Martins Bandeira está falando que no ataque tem um time. Quase isso, Martins. Quase isso. E estão aí as opções para serem utilizadas. Eu acho que o Ricardo pode poupar um ou outro jogador que vem sendo titular para justamente dar rodagem. Porque eu acho que dificilmente, Ronaldo, nas fases agora que virão, ele terá algum jogo para poder avaliar um ou outro atleta. Não vai ter mais essa possibilidade. Não, é só eu acho agora. que o jogo realmente para observação no sentido de jogo valendo 3 pontos. Porque uma coisa é você observar no treino, no jogo treino, e outra coisa numa partida valendo 3 pontos. Então, essa é talvez a última oportunidade que ele terá. Obviamente que na segunda fase ele pode até se classificar com uma rodada de antecedência, mas não acredito que ele possa abrir mão, eventualmente, de ganhar, somar pontos aí para nessa somatória no mata-mata, o Marília chegando, ter a vantagem de jogar em casa. Então, é contra o Assisense que o Marília vai ter essa oportunidade, até porque o time de Assis também não deve vir completo por já estar classificado para a próxima fase. Amanhã, então, termina o prazo de inscrições para essa primeira fase, de 26 atletas. Marília tem até o momento 21 utilizados, 21, mais três que serão inscritos, como a gente citou, o Matheus Pivô, o Guilherme Café e o Luiz Guilherme. Aí então seria... E tem o filho do João Mori também. Então, o filho do João Mori também, que a gente citou ontem, chama inclusive João Mori também, João Vitor Mori. Ele já está inclusive regularizado na federação, desde o início do campeonato. O nome dele aparece lá no BID. Só que ele ainda não está contabilizado entre os 26, porque a federação só entende que o jogador de fato ele conta como um dos 26 inscritos a partir do momento que ele é relacionado para um jogo. Então, como ele ainda não foi relacionado para nenhuma partida, ele não contabiliza. Só que, se terminar essa primeira fase, mesmo assim ele não for relacionado para o jogo contra a Cisense, ele já se enquadra nos 26 inscritos. Aí, naturalmente, ele já entra com uma das 26 vagas. E aí o MAC, então, teria mais uma para goleiro, né, com o João Mori inscrito, teria mais uma para goleiro. Pelo que a gente apurou, né, Ronaldo, para essa primeira fase ainda não chegará nenhum goleiro, e nem mais um meia, como a ideia do treinador. Essas 26 vagas serão completadas com jogadores que já estão no próprio elenco. E aí, como a partir da segunda fase o MAC pode realizar 4 trocas, então será utilizado aí essas trocas para a vinda de outros reforços, ou mais um, ou mais 2, ou até mesmo 4 deles. Pelo que eu apurei, Jorge, virá mais um goleiro no lugar do Cita Júnior, que deixou o time, né? Isso, que ele está inscrito entre os 26 e ele será uma das trocas que o Marília pode fazer. Essa, hoje, vamos dizer, o que temos para hoje, vai ser mais um goleiro. E aí existe a possibilidade, então, de mais um meia chegar, né? Mais um meia, para ir... Possibilidade pequena, né, Jorge? Existe, mas ela é pequena, até pela questão financeira. O Marília já investiu praticamente todo o seu orçamento nesses reforços, e eu volto a dizer, acho que é um elenco extremamente qualificado. Claro que a gente vai sentir um pouco mais da qualidade desse elenco agora na segunda fase, principalmente pegando ou Rio Branco ou 15 de Jaú, que aparentemente tem um investimento similar ao do MAC, né? Mas eu acho que, e só para constar, as 4 trocas, o prazo para as 4 trocas, Ronaldo, se encerra no dia 4 de julho, ou seja, na outra sexta-feira. Então não tem muito tempo também o MAC para definir essa situação. Então, estudar a possibilidade, principalmente financeira, para ver se trará mais alguém para compor esse elenco. E o Martins está falando que não se esqueça que o Souza é atacante centralizado. Na Inter de Bebedouro atuou assim, mas hoje, Martins, eu acredito que seja muito mais fácil para ele buscar uma vaga pelo lado do campo de como centroavante.
Porque hoje você tem o João Férez, o Lucas Lima, que está se recuperando de lesão, você tem o Dorival e você tem o Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme também pode atuar de lado. Então eu acho que a concorrência para centroavante, ela está bem alta. O Lucas Souza acho que vai ter que tentar brigar mesmo pelos lados. Ok, mais alguma coisa? E só para encerrar, Ronaldo, o MAC também tem até amanhã para enviar à federação um ofício dizendo que quer participar do Campeonato Paulista Sub-20 da segunda divisão. Né? O campeonato deficitário também, de segunda divisão, não tem os grandes clubes, mas é uma competição que serviria de preparação para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2019, que a diretoria já disse que tem interesse. A competição Sub-20 deve começar em agosto, e se o MAC confirmar a presença, dia 27, no mesmo dia do arbitral, para definir os jogos da segunda fase da Bezinha, também já, consequentemente, acontece o arbitral para definição dos grupos, módulos de disputa do Campeonato Paulista Sub-20 da segunda divisão. O que é já sacramentado é que os jogos do Sub-20 da segunda divisão serão realizados aos sábados às 3 da tarde. Ok, a gente está indo embora. Só o Gino está perguntando se nessas trocas pode contratar jogadores que atuaram por outros clubes. Da Bezinha não. Da Bezinha não pode. Não pode, Gino. Isso aí já não pode. Tem algum abraço, Jorge? Hoje eu vou mandar um abraço pro Ica, Ronaldo. É mesmo? Eu também vou mandar um abraço pro Ica hoje, Já faz Jorge. tempo que o Ica a gente não manda abraço. Então vão ser 2 abraços para ele hoje. Até pro Antônio também tem um pouco de sossego lá também. Ica, obrigado pela audiência e nos encontraremos domingo lá no Bento de Abreu contra o Acisense, hein? Você vai puxar a orelha do Ronaldo porque o Ronaldo não está mandando abraço para você. Você vê que eu mando, né? Então, um grande abraço, Ica. Obrigado pela audiência. O programa Com a Bola Toda fica por aqui e retorna ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.